Olá pessoal, bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou a professora Roberta Cordeiro, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, professora de Direito Penal da Escola da Magistratura, da Veste Concursos e professora de Processo Penal do IMAG, Instituto dos Magistrados. O tema do nosso curso aqui é a teoria do crime. E o tema da nossa aula de hoje é o nexo causal e a tipicidade, abordando inclusive os conceitos de dolo, culpa e préter-dolo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mandem e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Na aula passada, começamos a estudar o crime. Começamos a estudar o crime, vimos que crime é fato típico, ilícito e culpável. Estudamos especificamente quanto ao fato típico o primeiro de seus dois elementos, os primeiros elementos, que são a conduta e o resultado. Definimos o que é conduta, definimos o que é resultado, estudamos as fases do iter criminis e, por fim, diferenciamos os crimes de ação dos crimes de omissão. Então vamos à nossa segunda aula. Vamos estudar agora o terceiro elemento do fato típico, qual seja o nexo causal. O que é nexo causal? Nexo causal é o elo de ligação entre a conduta e o resultado. É a ponte que liga a conduta ao resultado. O nexo causal é tratado no artigo 13 do Código Penal. Quanto ao nexo causal, adota-se no direito penal a teoria chamada de teoria da equivalência dos antecedentes causais, teoria da equivalência das condições ou teoria da conditio sine qua non, que diz o seguinte, que causa é tudo aquilo que de alguma maneira produziu o resultado. Então, tudo aquilo que eu puder, de qualquer maneira, eliminando hipoteticamente ter originado o resultado, causa. Existia um professor sueco, que era o professor Thyrén, que dizia quanto à eliminação hipotética. Ele dizia o seguinte, tudo que está na cadeia causal, na linha de desdobramento causal, no nexo causal, e que se eliminar não é causa do resultado. Então, para a teoria da conditio sine qua non, adotada pelo artigo 13 do Código Penal, teoria da equivalência dos antecedentes causais, tudo aquilo que contribuir de alguma maneira para produzir o resultado é causa do resultado. Nós vimos na aula passada que existem crimes que possuem resultado, como os crimes materiais. Porém, existem crimes que ou o resultado não existe, como os crimes de mera conduta, ou o resultado existe, mas ele não faz parte do iter criminis. O que seria o resultado no crime formal? Então, eu tenho até a consumação do crime dentro do iter criminis. O que passa da consumação, eu chamo de exaurimento. Nos crimes formais, que são crimes que não é necessário o resultado para consumar-se, esse resultado existe e eu chamo este resultado de exaurimento do crime. O que eu quero dizer com isso? Que os crimes materiais possuem nexo causal. Porém, os crimes formais, o nexo causal ele é dispensável, porque não é necessário que ocorra o resultado. Aliás, o resultado será um exaurimento do crime. E os crimes de mera conduta sequer possuem resultados. Então, nexo causal verdadeiro existem nos crimes materiais. Tá certo? A teoria adotada, relembrando aqui para o resultado, é a teoria do resultado naturalístico. Resultado é toda modificação do mundo exterior provocado pela conduta. Esta é a teoria adotada como regra no direito penal. Existe outra teoria, que é a teoria do resultado jurídico, que daí seria o resultado uma lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico, que por essa teoria todos os crimes teriam resultado. Mas a teoria básica do direito penal, teoria do resultado naturalístico. Nexo causal seria o elo entre a conduta e o resultado, portanto, os crimes que têm resultado para a teoria naturalística são os crimes materiais. Teoria adotada seria a teoria da conditio sine qua non, adotada no artigo 13 do Código Penal. Tudo que contribui para a produção do resultado, tudo aquilo desde a conduta até o resultado, e nada hipoteticamente o resultado muda. Então, tudo isso é causa do resultado.
Porém, se entre essas causas eu colocar, por exemplo, a refeição tomada pelo homicida, se eu eliminar hipoteticamente a refeição desta cadeia causal, o que vai acontecer? O resultado não muda. Então, a refeição tomada pelo homicida não é causa do resultado. Só será causa aquilo que, eliminado hipoteticamente, o resultado não ocorreria da maneira que ocorreu, como ocorreu. Esta é a teoria da conditio sine qua non. De outro lado, adotar a teoria da conditio sine qua non, uma parte da doutrina questiona que esta teoria levaria ao regresso ao infinito, a um regressus ad infinitum. Seria uma verdade? Sim, seria uma verdade. O Adão e a Eva seriam responsáveis pelo resultado. Sem o Adão e a Eva, não haveria o resultado morte produzido na atualidade. Mas isso atrapalha em alguma coisa? Não, não atrapalha em nada. Porque, muito embora esta teoria realmente leve ao regresso ao infinito, o que acontece? Só responderá pelo crime, como nós dissemos na primeira aula, quem agir com dolo ou com culpa. A responsabilidade no direito penal, ela é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, só há responsabilidade se houver dolo e culpa. Então, teoria como regra é esta teoria. Eu tenho uma segunda teoria que é adotada no direito penal, excepcionalmente no artigo 13, parágrafo 1º. É a teoria da causalidade adequada. O que diz a teoria da causalidade adequada? A teoria da causalidade adequada diz que causa do resultado será apenas o que for apto e idôneo a produzir o resultado. Não tudo, mas apenas o que for a produzir o resultado. Para este artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, somente seriam causa do resultado a compra da arma pelo homicida e os disparos de arma com relação à vítima, porque isso seria apto e idôneo a produzir o resultado. Os resultados anteriores, fabricação da arma pela indústria, venda da arma pelo comerciante, não seriam aptos e idôneos a produzir o resultado. Por quê? Porque armas não são feitas, não são vendidas especificamente para cometer crimes de homicídio. Então, existem as duas teorias no direito penal. A teoria da conditio sine qua non, que é a teoria como regra no artigo 13, artigo 13 caput, e a teoria como exceção, que é a teoria da causalidade adequada, prevista no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Vamos a uma pergunta de um aluno. Olá, professora. Meu nome é Tiago, sou estudante da UDF. Eu gostaria de saber o que diz a teoria da imputação objetiva. Pois não. A teoria da imputação objetiva é uma teoria que não é adotada nem como regra, nem como exceção no direito. A teoria da imputação objetiva surgiu na Alemanha mais ou menos em 1927, com os estudos de Lawrence e de Honig, tendo sido difundida para o resto da Europa por Klaus Hoxie e depois por Guter Jacobs. O que diz a teoria da imputação objetiva? Na verdade, a teoria da imputação objetiva é uma teoria da não imputação do resultado. Porque na teoria da imputação objetiva não se vê dolo nem culpa. A teoria da imputação objetiva como teoria da não imputação do resultado, diz que ela baseia-se no risco proibido ou risco não tolerado pela sociedade. Toda vez que o agente agir com um risco não permitido ou com um risco proibido ou com um risco não tolerado, ele responderá pelo crime. Toda vez que sua conduta se basear num risco permitido ou tolerado, não haverá imputação do crime ao agente. Mas não basta a criação do risco.
Além do risco, é necessário que o resultado esteja logicamente dentro do âmbito da produção, dentro do âmbito da conduta. É necessário que o resultado decorra logicamente da conduta. Então, olha só, para a nossa teoria da imputação objetiva, se uma pessoa chama, por exemplo, um táxi e diz para ele, olha, você me leve até a determinada cidade tal, para que eu cause a morte de uma pessoa, para que eu mate uma pessoa. É simples, eu vou chegar lá, eu vou matar, eu vou entrar no táxi e daí nós retornamos. O taxista que aderir a essa conduta, adotada a teoria da conditio sine qua non, nós diríamos o seguinte no direito penal. Esta pessoa que adere a essa conduta é o quê? Partícipe do crime. Porque, de alguma maneira, ele assessorou no cometimento do crime. Adotada a teoria da imputação objetiva de outro lado, essa pessoa que entre nesse táxi, que peça para o taxista rumar até aquela determinada cidade, para que ele elimine a vida de uma pessoa, esse taxista não responderá pelo crime. Por quê? Porque dirigir um táxi não é um risco proibido ou não tolerado pelo direito. Na verdade, dirigir um táxi é um risco permitido pelo direito. Então, a teoria da imputação objetiva, ela baseia-se, em primeiro lugar, em causar um risco permitido para o direito, ela não responde pelo crime. Toda vez que ela causar um risco proibido ou não tolerado, ela poderá responder pelo crime, como eu explicarei para vocês. Então, imaginem agora um segundo caso, onde uma pessoa chega para um padeiro e pede para que o padeiro coloque uma arma dentro de um pão, que ela precisa entrar no presídio com essa faca ou essa arma dentro de um pão. Se o padeiro fizer isso, adotada a teoria da conditio sine qua non, que é a nossa teoria, o padeiro responderá como partícipe. Adotada a teoria da imputação objetiva, ele não responderá, porque fazer pão não é um risco proibido, mas é um risco permitido pelo direito. De outro lado, como eu disse para vocês, não basta que o risco seja proibido. Quando o risco é proibido, é necessário algo mais. É necessário que o resultado possa decorrer logicamente da conduta. Então vamos imaginar a seguinte situação. Imaginem que uma pessoa dê um tiro, esta morte corra logicamente de uma conduta. Então, como regra, nós temos no direito penal, no nexo causal, a teoria da conditio sine qua non, como exceção a teoria da causalidade adequada, e doutrinariamente nós temos a teoria da imputação objetiva criada na Alemanha. Superada essa fase, essa primeira fase de explicação do conceito de nexo causal, crimes que admitem nexo causal, teorias do nexo causal, vamos passar a um assunto dentro do nexo causal que se chama superveniência causal. O que estudamos dentro da superveniência causal? Nós estudamos quais são as causas. O que é causa? Causa é aquilo que produz, de alguma maneira, o resultado. É tudo aquilo que, se eu eliminar hipoteticamente, segundo o professor sueco Thyrén, o resultado não ocorreria como ocorreu, da maneira que ocorreu. Dependentes e as causas independentes. Então vamos imaginar aqui, para que vocês entendam o conceito de causas dependentes e de causas independentes. Toda vez que eu falar nexo causal, eu estou me referindo à ligação entre a conduta e o resultado. Eu posso me referir a nexo causal, eu posso me referir à linha de desdobramento causal ou elo de ligação causal. O que é uma causa dependente? Dependente é uma causa que se insere dentro da linha de desdobramento causal, dentro do nexo causal e que de alguma maneira produz o resultado. Arma de fogo de um homicida com relação a uma vítima, o disparo, a lesão cavitária, a hemorragia interna e a morte. O que são causas dependentes? São aquelas que se interligam, onde a posterior depende da existência da anterior, até a produção do resultado final. Essas são causas dependentes. Só que aqui nos interessa não é o estudo das causas dependentes. Aqui nos interessa o estudo das causas independentes. O que é uma causa independente? Porque causa dependente é fácil. A causa dependente está dentro do nexo causal. A causa dependente é aquela que produz o resultado,
é aquela que existe e que está dentro da linha de desdobramento. O que nós temos que estudar agora são as causas independentes. O que é uma causa independente? Causa independente é aquela que está fora do nexo causal, refoge ao nexo causal. O nexo causal, a linha de desdobramento causal, é o elo entre a conduta e o resultado. Toda vez que eu tiver uma causa que está fora do nexo causal e que produza o resultado, eu tenho o que eu chamo de causa independente. Essas causas independentes, elas podem ser de duas maneiras, ou seja, de duas espécies. Quais são as espécies de causas independentes? Eu tenho as causas absolutamente independentes e eu tenho as causas relativamente independentes. O que é uma causa absolutamente independente? Bom, por ser independente, ela está fora do nexo causal. Causa absolutamente independente é aquela que, além de independente, de estar fora do nexo causal e de produzir por si só o resultado, a causa absolutamente independente, ela é totalmente alheia à conduta do agente. Ou seja, a causa produz o resultado. Causas que vêm antes, concomitantes são causas que vêm durante, supervenientes são causas que vêm depois. Essas causas são pré-existentes, concomitantes e supervenientes com relação a quê? Com relação à conduta do agente. Então, o marco que nós vamos fixar aqui é a conduta e o resultado. A conduta do agente como marco para saber se a causa vem antes, ou seja, pré-existente, se ela vem durante, ou seja, concomitante, se ela vem depois, ou seja, esta causa, por ser independente, ela está fora do nexo. Por ser absolutamente, ela produz por si só o resultado independente da conduta do agente. Se o resultado independente da conduta do agente, é lógico, é óbvio que a conduta, que o agente responderá pelo resultado? Claro que não. Se quem causou o resultado foi a causa, qual a consequência da causa absolutamente independente? O agente jamais responde pelo resultado. Então eu teria como, por exemplo, a hipótese de uma pessoa querendo matar a outra. Só que esta pessoa é morta. Então, por exemplo, uma pessoa quer matar a outra envenenando. E esta pessoa é morta por um envenenamento anterior produzido por outra pessoa. No exato instante que ela está inoculando veneno na veia dessa pessoa, entram assaltantes e matam ela a tiros. E a terceira situação, após envenenar a pessoa entram os assaltantes e matam essa pessoa a tiros. Reparem, é uma causa totalmente independente, não tem nenhuma ligação com a conduta do agente. Quem produziu o resultado foi a causa independente, não o agente. Então, qual a consequência da causa absolutamente independente, seja ela pré-existente, concomitante ou superveniente? O agente jamais responde pelo resultado, mas responde pelos atos até então praticados.
De outro lado, nós temos as causas relativamente independentes. São aquelas que se ligam à conduta do agente. As causas relativamente independentes, que são aquelas que se ligam à conduta do agente, ou seja, elas só existem se existir a conduta do agente, elas podem ser concomitantes, elas podem ser pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Nas causas relativamente independentes pré-existentes, como é exemplo, por exemplo, a hemofilia. Causa concomitante, o ataque cardíaco. Nas causas pré-existentes e nas causas concomitantes, o agente responde pelo resultado. Causa relativamente independente é aquela que se liga à conduta do agente. Nas causas pré-existentes e nas causas concomitantes, o agente responderá pelo resultado. E na causa superveniente relativamente independente? Neste caso, é que é adotada a teoria da causalidade adequada. Na causa superveniente relativamente independente, o artigo 13, parágrafo 1º, diz o seguinte: a superveniência de causa relativamente independente, quando ela, por si só, produz o resultado, o agente não responde pelo resultado, mas responde apenas pelos atos que ele praticou. Ou seja, na causa relativamente independente, que é aquela que só existe se houver uma conduta do agente, por exemplo, a hemofilia, a diabetes, causa pré-existente, o ataque cardíaco, causa superveniente, nas causas relativamente independentes, pré-existentes e concomitantes, o agente responde pelo resultado. Mas nas causas supervenientes, nos termos do artigo 13, parágrafo 1º, o agente nunca responde pelo resultado. Por quê? Porque o artigo 13, parágrafo 1º, diz que, no caso das causas relativamente independentes, supervenientes, o agente não responde pelo resultado, responde pelos atos até então praticados. A responsabilidade da causa é levada para um hospital, no hospital pega fogo e ela morre queimada. Ela leva um tiro, é levada para o hospital, o teto do hospital desaba e ela morre de traumatismo craniano. Reparem que não há nexo causal entre a conduta do agente e o resultado nessas três situações. Então, neste caso, o agente não responde pelo resultado. Então, por que é que o agente não responde pelo resultado nas causas absolutamente independentes e na relativamente independente superveniente? Porque há um rompimento do nexo causal. Não há nexo entre a conduta e o resultado. Por isso que... Passando ao quarto elemento do fato típico, nós temos que falar agora sobre a tipicidade. O que vem a ser tipicidade? Tipicidade, para a maioria da doutrina, é o enquadramento, a justaposição, o amoldamento da conduta praticada pelo agente. Então, toda vez que eu puder enquadrar A dá um tiro em B, onde eu posso enquadrar isso? No artigo 121 do Código Penal. Isto é a tipicidade. Isto vem a ser tipicidade. Vamos à pergunta de um colega. Professora, meu nome é Suelen Rezende, eu sou estudante da UDF. Eu gostaria de saber o que é tipicidade conglobante. Pois não. A pergunta da colega se refere à tipicidade conglobante. Vamos lá. O que vem a ser tipicidade conglobante? A tipicidade conglobante, ela é um conceito adotado, muito bem adotado pelo professor Zaffaroni. O que vem a ser a tipicidade conglobante que surgiu com Klaus Roxen? A tipicidade conglobante diz que a tipicidade penal, ela engloba duas espécies de tipicidade, quais sejam a tipicidade formal e a tipicidade conglobante. Então, dentro da tipicidade, a tipicidade é o formal, é o enquadramento de uma conduta num tipo penal. Número 2, tipicidade conglobante. O que viria a ser a tipicidade conglobante? A tipicidade conglobante é composta de dois elementos, quais sejam: primeiro, para que haja tipicidade é necessário que a conduta seja antinormativa. Número 2, além de ser antinormativa, para que haja tipicidade conglobante é necessário que haja tipicidade material. Então, eu tenho o seguinte esquema da tipicidade penal. A tipicidade penal se divide em, número 1, tipicidade formal. Número 2, tipicidade conglobante. Dentro da área ao direito. E, em segundo lugar, que tenha tipicidade material, ou seja, que tenha relevância para o direito. Então, vamos imaginar a seguinte situação.
Existe tipicidade penal nesta conduta? Adotada a teoria da tipicidade conglobante, nós devemos analisar da seguinte maneira. Tipicidade formal, há. Por que há tipicidade formal? Porque eu consigo enquadrar a conduta do agente no tipo do artigo 155 do Código Penal. Mas a tipicidade conglobante, vamos analisar. A conduta da pessoa é antinormativa? Sim, é contrário ao direito subtrair, ainda que seja uma pasta de dente. Mas é relevante para o direito essa subtração? Não, não é relevante. Então, neste caso, nos casos de insignificância, exclui-se a tipicidade material. Por isso que se diz que o princípio da insignificância, a teoria da tipicidade conglobante, eu diria, a conduta do oficial de justiça de entrar e pegar os bens da casa de uma pessoa é uma conduta com tipicidade formal. Ele entra na casa e subtrai bens dessa pessoa. Mas é uma conduta antinormativa? Não. Casa munido de um mandado, neste caso, não há uma conduta antinormativa. Por isso que não há a tipicidade conglobante. Então, definido o conceito de tipicidade, definido o conceito de tipicidade conglobante, eu tenho aqui que dizer para vocês como fase ou como teoria, a fase que se chama fase do caráter indiciário da ilicitude. O que quer dizer a fase do caráter indiciário da ilicitude? Quer dizer que todo fato típico, o que é um fato típico? É o fato que tem enquadramento na lei penal. Todo fato típico, em princípio, também é ilícito. O que é um fato ilícito? É um fato contrário ao direito. Todo fato típico, em princípio, é ilícito, a não ser que ocorram as causas excludentes da ilicitude. O que são causas excludentes da ilicitude? São as causas que serão tratadas na próxima aula. Mas, desde já, eu já posso adiantar para vocês que as causas são a legítima defesa. Todo fato típico, em princípio, é ilícito. Por isso que, diante de uma legítima defesa, o delegado de polícia instaura o inquérito policial, porque o fato típico, em princípio, é ilícito. Porém, se ocorrerem causas excludentes da ilicitude, não haverá crime. Dentro da tipicidade, nós agora começaremos o estudo do dolo, da culpa e do préter dolo. Gente, o que vem a ser dolo? O que é dolo? Dolo nada mais é do que a consciência e a vontade de realizar a conduta o resultado. Então, dolo é consciência e vontade. Nessa definição, eu tenho os dois elementos do dolo, quais sejam a consciência e a vontade. O que as pessoas comuns chamam, crime doloso é aquele crime com intenção.
eu digo para vocês aqui que, juridicamente, eu digo que dolo é a consciência e a vontade de realizar a conduta e de produzir o resultado. Eu tenho algumas espécies de dolo que são importantes a serem estudadas no direito penal. A primeira espécie de dolo é chamada de dolo direto. O que é o dolo direto? Dolo direto é a vontade de realizar a conduta e de produzir o resultado. Então eu pego uma arma e atiro numa pessoa com a intenção de matá-la. Esse é o dolo direto. A segunda espécie de dolo que existe no direito penal é o dolo indireto. Este dolo indireto se divide em duas subespécies, que são o dolo alternativo e o dolo eventual. O que é o dolo alternativo? Dolo alternativo é a vontade de produzir ou um ou outro resultado. Por exemplo, o dolo alternativo é a vontade de atirar numa pessoa e de causar alternativamente ou a morte ou a lesão corporal. Na verdade, o dolo alternativo não é permitido no direito penal, apenas para fins doutrinários. Não pode haver uma denúncia narrando a conduta de uma pessoa que diz, olha, ele atirou e alternativamente ele queria ou matar ou lesionar. Então, o dolo alternativo para fins doutrinários existe, mas para fins práticos o dolo alternativo não existe. Uma segunda espécie de dolo que existe como dolo indireto é o dolo eventual. Então, primeira espécie, nós vimos dolo direto. Segunda espécie, dolo indireto. Primeira modalidade, dolo indireto, dolo alternativo. Segunda modalidade, dolo eventual. O que é o dolo eventual? Dolo eventual é a vontade de produzir a conduta, mas assumindo o risco de produzir o resultado. Então, olhem só, uma coisa muito importante no dolo direto, o agente quer produzir a conduta e o resultado. No dolo eventual, o agente quer produzir a conduta assumindo o risco de produzir o resultado. Aliás, em concursos e em provas, é muito comum se cobrar a distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente, que nós vamos ver quanto ao conceito de culpa. No dolo eventual, o agente prevê o resultado e assume o risco de ele acontecer. Enquanto que na culpa consciente, eu teria o dolo de perigo, é a vontade de causar um perigo, mas não o dano, a partir do artigo 132, do Código Penal. Eu teria ainda, como exemplo para vocês aqui, como outras espécies de dolo, o dolo genérico e o dolo específico, que hoje nós não falamos mais em dolo genérico e dolo específico. O dolo genérico é o dolo, é a intenção de praticar o crime sem uma finalidade. E o dolo específico é a intenção de praticar o crime com uma determinada finalidade. Hoje a gente chama o dolo genérico de dolo e o dolo específico de elemento subjetivo do tipo. Então, por exemplo, gente, eu não sei se já foi falado, se não foi falado nesta aula, eu acredito que foi na outra, mas eu repito. Todo crime, em regra, é doloso. Excepcionalmente, ele será culposo, quando houver previsão legal. Então, se nada falar a lei, o crime é doloso. Excepcionalmente, ele será culposo. Quando ele será culposo? Quando houver previsão legal. O dolo genérico é o dolo de qualquer crime doloso. O dolo específico existe em determinados crimes onde existe escrito assim no tipo penal. Com ou ao prever esta finalidade, isso eu chamo de elemento subjetivo do tipo, que era o antigo dolo específico. Então, essas as espécies mais importantes de dolo. Para encerrar o dolo, existem duas teorias importantes do dolo. A teoria da vontade e a teoria do assentimento. O que diz a teoria da vontade? A teoria da vontade é adotada para o dolo direto, que diz que dolo é a vontade de realizar a conduta e de produzir o resultado. Enquanto que para a teoria do assentimento ou consentimento, dolo adotada para o dolo eventual, a teoria do assentimento ou consentimento sobre o crime culposo, vamos à pergunta do telespectador. Meu nome é Simone, eu quero saber qual é a diferença entre o crime doloso e o culposo. Muito boa pergunta. A diferença entre crime doloso e crime culposo. Aliás, uma pergunta que muitas pessoas, uma dúvida que muitas pessoas têm. A diferença entre o crime doloso e o crime culposo. Crime doloso é aquele crime praticado com intenção.
Ou seja, é a consciência e a vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. No caso da culpa, não há vontade de produzir o resultado, mas este resultado é produzido por uma das modalidades de culpa, quais sejam: no crime doloso, a intenção; no crime culposo, há uma quebra de um dever de cuidado, como nós vamos tratar agora. Quais são os elementos do crime culposo? Os elementos do fato típico culposo. Os elementos do fato típico culposo são os 4 primeiros elementos do fato típico comum. Quais sejam? Primeiro elemento do fato típico culposo: conduta. Como é essa conduta no crime culposo? Essa conduta no crime culposo é uma conduta voluntária. Ou seja, a pessoa que dirige em excesso de velocidade, ela dirige em excesso de velocidade porque ela quer, voluntariamente. No direito penal, o crime é culposo. O segundo elemento do crime culposo, tipicidade. A tipicidade no crime culposo tem uma característica. A tipicidade no crime culposo, ela é excepcional. Aqui nós temos o que se chama excepcionalidade do crime culposo. Aliás, onde estão previstos o crime doloso e culposo no Código Penal? Estão previstos no artigo 18 do Código Penal. O parágrafo único do artigo 18 fala sobre a excepcionalidade do crime culposo. Diz que, em regra, o crime é doloso, excepcionalmente será culposo, quando houver previsão legal. O quinto elemento do crime culposo, nós temos que é a previsibilidade objetiva. O que é a previsibilidade objetiva? A previsibilidade objetiva é a previsibilidade do homem médio. Quem é dotado de prudência e discernimento? É o homem comum dotado de prudência e discernimento. No caso concreto, eu comparo a conduta do agente com a conduta do homem médio. Se a conduta do agente for igual à do homem médio, não há crime culposo. Se for diferente, existe o crime culposo. Esta é a previsibilidade objetiva. O sexto elemento do crime culposo, no caso, seria a quebra do dever objetivo de cuidado. O que é o dever objetivo de cuidado? O dever de cuidado é o dever imposto a todas as pessoas que vivem, como, por exemplo, dirigir na velocidade compatível com a via, respeitar a faixa de pedestres, respeitar o sinal, etc. Toda vez que a pessoa quebra, ela pratica um crime culposo. Como se pode quebrar o dever de cuidado? Quais são as 3 formas de se quebrar o dever de cuidado? A imprudência, a negligência e a imperícia. Na verdade, a imprudência é uma culpa por ação. A negligência é uma culpa por omissão. Ou seja, na imprudência, o agente faz alguma coisa. Por exemplo, dirige em excesso de velocidade.
Na negligência, ele deixa de fazer, como, por exemplo, deixar uma arma ao alcance de uma criança. E a imperícia é a culpa na arte, na profissão ou no ofício. É uma culpa dentro de uma profissão, de uma arte ou de um ofício. Então, estas são as 3 modalidades de culpa, 3 formas de quebra do dever de cuidado. E como 7º elemento do crime culposo, do fato típico culposo, eu tenho a ausência de previsão. A ausência de previsão é diferente da previsibilidade objetiva. Previsibilidade objetiva é a previsibilidade do homem médio. A ausência de previsão quer dizer não prever o que era previsível. Claro que não é a previsibilidade extraordinária. Atrás de uma bola sempre vem uma criança. É uma previsibilidade ordinária. Ou seja, você prevê que se você dirigir a 120 por hora numa via de 60 por hora, você pode praticar um crime culposo. Esses os 7 elementos do fato típico culposo. Cabe agora a nós estudar as espécies de culpas, que são 3 espécies de culpas mais importantes. A primeira espécie de culpa é a culpa inconsciente. O que é a culpa inconsciente? Culpa inconsciente é aquela culpa onde é possível, é prevista, vamos dizer, é elemento dela a ausência de previsão. É aquela culpa comum, onde você não prevê o que era previsível, você não previu o que era previsível. Você não previu que dirigindo em excesso de velocidade você poderia matar alguém. Esta é a culpa inconsciente. De outro lado, eu tenho a culpa consciente. No caso da culpa consciente, não há o elemento ausência de previsão. Porque na culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas ele acredita sinceramente que não vai acontecer. Essa é a culpa consciente. Então, na culpa inconsciente, o agente não prevê. Na culpa consciente, ele prevê, mas ele acredita sinceramente que não vai acontecer. E a terceira espécie de culpa é chamada de culpa imprópria, também chamada de culpa com previsão. Na culpa imprópria, também existe a previsão. O que é a culpa imprópria? Culpa imprópria ocorre nas discriminantes putativas. Na aula que vem, ser fácil do crime. As discriminantes serão estudadas na aula que vem, que são a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento dever legal, que quer dizer imaginário. Então, no caso da discriminante putativa, toda vez que você pratica um crime doloso, mas o seu dolo derivou do erro, você só responde por... Então, se você está na sua casa, por exemplo, assistindo uma televisão, você vê um vulto e você atira nesse vulto, imaginando parente seu, você atirou com dolo, mas o seu dolo derivou do erro. Por crime doloso você não responderá, você responderá por crime culposo. Isso será mais bem estudado nas aulas subsequentes. Então, essas são as 3 modalidades de culpa. Para encerrar o crime culposo, eu digo para vocês que, no direito penal, não há compensação de culpas. Ou seja, a culpa do pedestre não compensa a culpa da pessoa que o atropelou fora da faixa de pedestre. As culpas não se compensam, elas não se anulam. Mas no direito penal existe a concorrência de culpas. Ou seja, a culpa da pessoa que dirigiu em excesso de velocidade e que atropelou uma pessoa fora da faixa será amenizada, porque esta pessoa estava fora da faixa, mas ela não será excluída. Então, não existe compensação de culpa. Para encerrar o estudo da tipicidade, falta nós falarmos sobre o crime qualificado pelo resultado, previsto no artigo 19 do Código Penal. O que é um crime qualificado pelo resultado? Cuja modalidade dele é o crime pré-ter-doloso. Crime qualificado pelo resultado é aquele onde a lei prevê um fato típico prevena. Toda vez que acontecer o resultado, a pena do agente será maior, como, por exemplo, o crime de lesão corporal seguida de morte. Este é um crime qualificado pelo resultado, onde a lesão corporal já é prevista e sancionada como crime, e o resultado do crime e dolo no resultado. Toda vez que houver um dolo no antecedente e uma culpa no consequente, eu tenho o que eu chamo de crime préter doloso. Préter em latim quer dizer além. Préter dolo, além do dolo. É um resultado que é previsto e sancionado como crime doloso, lesão corporal,
que prevê um resultado culposo, seguida de morte. Se ocorrer a lesão corporal seguida de morte, haverá uma pena maior do que a simples lesão corporal. Esse é um crime préter doloso. É previsto um crime doloso, como crime definido e sancionado, e um resultado culposo. Se ocorrer esse resultado, aumenta a pena. Por exemplo, a lesão corporal está prevista no artigo 129. A pena da lesão corporal, não me recordo agora, são meses. E a pena, se ocorrer a lesão corporal seguida de morte, será de 4 a 12 anos. Então, uma pena bem maior. Pratica um crime doloso anterior. Vamos imaginar aqui que eu pratique um crime mais a morte, que é o crime de latrocínio. Com relação à morte, e esta morte, respondo por crime de latrocínio. Então, ele pode ser um crime qualificado pelo resultado, não necessariamente consequente. Como exemplo, eu teria o crime de incêndio culposo, artigo 250 do Código Penal, seguido de uma morte culposa, artigo 258 do Código Penal. Se eu praticar um incêndio culposo e deste incêndio culposo resultar uma morte culposa, a pena do meu incêndio do artigo 250 será agravada nos termos do artigo 258. Então, seria um crime de culpa mais culpa. De outro lado, outro crime qualificado pelo rito do Código Penal diz que se o homicídio culposo resulta desse homicídio uma omissão de socorro, a pena será aumentada de 1/3. O homicídio está previsto, o homicídio culposo, no artigo 121, parágrafo 3º, enquanto que eu tenho uma espécie de crime qualificado pelo resultado. Como se chama essa espécie de crime qualificado pelo resultado? Temos as 3 modalidades. Nós estudamos os últimos 2 conceitos de fato típico, quais sejam o nexo causal, vimos o conceito de nexo causal,
Vimos a teoria adotada como regra e a teoria adotada como exceção no nexo causal. Regra, conditio sine qua non. Teoria excepcional, teoria da causalidade adequada. Vimos a superveniência causal. Vimos as causas dependentes, que estão dentro do nexo, e as causas independentes, que estão fora do nexo. Vimos que na causa absolutamente independente, o agente não responde pelo resultado, mas responde pelos atos praticados. Vimos que na causa relativamente independente, o agente responde pelo resultado se ela for pré-existente e concomitante, desde que o agente conheça a causa pré-existente e concomitante. E vimos que na causa superveniente, o agente não responde pelo resultado, mas pelos atos praticados. Vimos o conceito de tipicidade. Vimos o que é a tipicidade conglobante. Estudamos dentro da tipicidade o conceito de dolo. Dissemos que dolo é consciência e vontade. Vimos as espécies e a teoria do dolo. Vimos o conceito de culpa, os elementos do fato típico culposo. Estudamos o que é imprudência, que é uma conduta de agir, negligência é uma conduta negativa, e a imperícia é a culpa dentro da profissão, da arte, do ofício. Estudamos, depois de culpa, as espécies de culpa e encerramos com o crime qualificado pelo resultado. Dissemos, inclusive, dentro do crime qualificado pelo resultado, o conceito de crime préter doloso. Na aula que vem, estudaremos o conceito de ilicitude, vendo as excludentes da ilicitude. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, reforço aqui que basta que vocês mandem e-mail para o saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas, é só acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br, e fazer o download. Convido a todos para a próxima aula, onde serão estudados os institutos das excludentes da ilicitude. Obrigada mais uma vez pela presença. Até a próxima aula.